Eu assisti a Love Lies Bleeding, O Amor Sangra, que é o subtítulo que eles resolveram dar para esse filme na estreia agora aqui no Brasil, que é um novo filme distribuído pela A24, a produtora e distribuidora queridinha dos cinéfilos, e protagonizado pela Kristen Stewart e pela Katie O'Brien. Esse filme é dirigido por uma diretora chamada Rose Glass, que fez um filme muito interessante antes desse, mas um pouco mais alternativo, chamado Same Mod, e eu acho que esse filme aqui vai chamar muito a atenção por alguns motivos. Em primeiro lugar, por ter a Kristen Stewart no papel principal, por ser um filme LGBTQIA+, todo mundo sabe disso. Esse é um filme que tem bastante sexo, ele tem várias cenas de sexo ao longo da projeção e ele também tem alguns elementos de realismo mágico que vão fazer as pessoas saírem do filme falando mais, provavelmente, desse aspecto da narrativa, mas eu acredito que ele é muito mais do que isso. Ele é, acima de tudo, um drama bastante triste, mesmo que ele tenha uma abordagem mais pop que pode esconder essa tristeza, sobre pessoas pobres, pessoas brancas que fazem parte de uma comunidade chamada de white trash lá nos Estados Unidos, né, pejorativamente de lixo branco, que são aquelas camadas mais pobres da população branca e que vive num contexto de escassez muito grande, de violência muito grande, de uma insegurança absurda e diária, e essas pessoas, por terem crescido nesse contexto de violência e de escassez, só sabem se comunicar, só sabem se portar no mundo através da violência. Elas perpetuam esse ciclo eterno de violência e também usam a agressividade, usam a violência, eu tô repetindo muito esse termo, mas esse é o tema principal do filme, como uma forma de linguagem, como a sua linguagem do amor, inclusive em alguns momentos. São pessoas muito tristes e que não têm condição mental de lidar com algumas questões simples da vida adulta. Esse é o tema principal desse filme. A solitária gerente de academia Lou, Kristen Stewart, se envolve com a fisiculturista Jack, Katie O'Brien, e juntas elas formarão um casal explosivo em mais de um sentido. Na última década no cinema americano, ou década e meia mais ou menos, tem todo um filão de filmes independentes na maior parte do tempo sobre as camadas mais pobres da população americana, aqueles Estados Unidos que os defensores da terra da liberdade gostam de fingir que não existem, e esse filme aqui se encaixa nesse subgênero, se é que dá pra gente chamar assim, do gênero drama. São filmes que normalmente ganham bastante visibilidade em prêmios como o Independent Spirit Awards, por exemplo, né? E esse filme é sobre personagens que são solitários, personagens que são bastante inseguros na vida, que não tem onde colocar os pés, né, que não tem apoio, que não tem uma rede de apoio, que vivem em bicos e muitas vezes também cometendo pequenos ou grandes crimes. E nesse contexto tem ali a protagonista, vivida pela Kristen Stewart, que é uma testemunha de violência doméstica, e esse filme vai lidar com a violência doméstica, com a violência obviamente masculina, porque a gente sabe que estruturalmente na sociedade a violência é masculina, mas todas aquelas mulheres daquela família vão aprender coisas diferentes com essa violência masculina que elas ou sofrem, ou experimentam, ou testemunham, ou todas essas opções. A personagem vivida pela Jena Malone, por exemplo, vai apresentar ali uma espécie de síndrome de Estocolmo. Ela vai desenvolver uma dependência emocional cada vez maior com o marido, que é vivido pelo Dave Franco. Quanto mais ele bate nela, ela começa a ter uma sensação cada vez maior de que ela não consegue se virar sem ele, e isso deixa a protagonista, vivida pela Kristen Stewart, cada vez mais puta, e toda a linguagem que ela consegue usar para processar isso e para proteger a irmã e para demonstrar o amor que ela tem para a irmã também vai gerar mais violência. E aí quando entra a personagem da Katie O'Brien ainda, né, a Jack, que também vem com todos os seus traumas, a gente não sabe quais, porque a gente foca muito mais nessa família desajustada, disfuncional, que tem ainda aquele pai completamente maluco e imprevisível, vivido também brilhantemente pelo Ed Harris. A personagem Jack, né, vivida pela Katie O'Brien, também vai trazer todo o seu desequilíbrio e toda a sua dificuldade mental, com a cabeça toda destruída, obviamente por motivos de ela também ter crescido, eu acredito, num contexto de violência e escassez. Quando as duas personagens se envolvem, é óbvio que as sequências de sexo vão ajudar muito a gente a entender os motivos pelos quais elas começam a ficar cada vez mais conectadas uma na outra. A gente percebe de uma maneira muito evidente a conexão que as duas têm, e eu acredito que isso é muito funcional. Mas quando as emoções começam a dominar,
quando a gente começa a ver menos sequências de sexo, por exemplo, ao longo do filme, e mais cenas românticas, mais cenas de parceria, e que elas estão realmente num relacionamento, as emoções passam a tomar conta, e como eu falei, são adultos tentando resolver problemas de adulto todos os dias, vivendo um dia atrás do outro, como dizem aqui, né, vendendo o almoço para comprar janta, não é esse o dito popular, e mesmo assim eles não sabem como lidar com alguns problemas emocionais, porque tem uma carência de estrutura familiar e de estrutura, inclusive, psicológica, pelo contexto de muita privação no qual eles cresceram. Tem uma estratégia narrativa que a diretora vai usar ao longo de todo o filme, que é usar muitos planos detalhes dos músculos da Jack e também das veias saltadas. Tem toda uma subtrama ali de ela começar a usar esteroides para começar a crescer e participar lá de um campeonato que ela vai disputar em Las Vegas, e inclusive a trilha sonora usa com algum exagero um som que remete aos músculos se inchando e aos tecidos da roupa dela sendo esticados, e toda essa estratégia, né, visual e narrativa vai nos levar a uma surpresa que vai ocorrer lá no terceiro ato, que é, como eu falei, um momento de realismo mágico que vai quebrar um pouco essa verossimilhança, esse naturalismo de toda a narrativa, e que eu acredito que vai confundir muita gente, porque o final do filme, ele não é um final otimista, ele não é um final romântico, né, que tudo deu certo para aquelas duas e elas vão viver felizes para sempre, vão ser um casal muito feliz e satisfeito, porque não é verdade. E o filme, ele tenta dar uma sensação agridoce ali no final, com aquele elemento que vocês vão ver, e também com a trilha sonora, que é bastante pop, bastante descolada durante o filme inteiro, e tem até uma sequência já nos créditos finais, em que a gente vê as duas numa coreografia muito bonita, em contraluz, né, ali com uma luz vermelha muito forte, que é muito bonito, mas tudo aquilo é usado para disfarçar aquilo que a gente já sabe, que a vida delas está condenada. Elas chegam a determinado ponto aqui, as atitudes delas levam elas a um lugar de não retorno, não vai dar para voltar a partir dali. E eu sei que muita gente vai vir falar que é porque esse filme não tem final. Eu sempre fico assustado quando as pessoas falam isso, né? Como assim você pensa que o filme não tem final? Quando o filme acaba, é o final do filme. Acabou? Não tem mais filme? Então esse foi o final. Mas eu sei que ninguém é obrigado a ter o vocabulário necessário para falar de filmes, e eu posso ajudar aqui falando de 3 possibilidades. Algumas vezes as pessoas falam que o filme não tem final porque o final é aberto, então o final deixa algumas possibilidades não resolvidas para a cabeça do espectador completar, e muita gente fica frustrada em relação a isso. Eu acho que esse filme aqui tem um final aberto, mas não é tão aberto assim, porque todo mundo sabe que depois de tudo que acontece ali, não vai dar bom. A gente sabe que vocês sabem o que vai acontecer. Eu não preciso falar aqui, né? Vocês sabem. Outro motivo pelo qual às vezes as pessoas falam que o filme não tem final é porque a sequência que deveria ser um clímax não tem uma potência emocional tão grande quanto as pessoas esperavam, e aí se o final é um anticlímax, esse é o termo, as pessoas acham que o filme não tem final. Eu não acho que seja o caso aqui. E outra questão é quando as pessoas acham que o filme não tem final, porque o final não é feliz. E aí eu volto a toda a questão que eu disse desde o começo do filme. Dentro dessa lógica naturalista de retratar histórias individuais dentro de um contexto maior lá nos Estados Unidos e de tipos de vidas que são representadas aqui nesses personagens do filme, é muito difícil a gente acreditar, seria muito difícil a gente imaginar finais felizes, finais esperançosos para essas duas mulheres que parece que já começaram a vida fadadas a tragédia. As atuações são maravilhosas, como eu falei, né? A química entre as duas personagens principais, as diferenças entre as duas, né? Uma muito mais solitária, muito menos sociável, que é a personagem da Kristen Stewart, e uma personagem talvez muito mais resignada com a situação de limitação da vida dela e mais arredia por saber de onde ela vem, quem é o pai, quem é o cunhado, etc. A personagem da Katie O'Brien um pouco mais expansiva, um pouco mais esperançosa e às vezes um pouco delusional, eu não sei qual seria esse termo em português, às vezes um pouco mais delirante na vontade dela de fazer as coisas darem certo de um jeito que nenhum adulto funcional acharia que daria certo, e etc, né? Tem o Dave Franco, que tá muito bem, o Ed Harris também, a Jenna Malone. É um grande filme que infelizmente talvez interesse as pessoas pelos motivos errados, mas eu quero muito saber o que vocês pensam, se vocês já viram ao filme, gostaram do filme, não gostaram, concordam, discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica, me digam aqui embaixo na caixa de comentários. Não se esqueçam de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal se vocês ainda não estão inscritos, me ajuda muito, e também de clicar no sininho e em sempre, para que sempre que eu publique um vídeo novo aqui, você receba a notificação na hora. Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!